Hello, everyone, and welcome to Getting Ready for EPLIS Paper 1, um treinamento elaborado para a fase 1 do EPLIS pelo Sindacta 2 e adaptado pela seção de idiomas do CRCEA Sudeste. Eu sou a civil Natália Guerreiro, aqui desenhada pela Stephanie Faria, e esta é a mini aula de vocabulário relacionado a bird hazard. Ué, mas como assim vocabulário? A fase 1 de EPLIS é só de listening? É só de compreensão oral? Por que vocabulário? Bem, porque as pesquisas mostram que para você compreender bem um áudio, você precisa conhecer pelo menos 95% das palavras presentes nele, preferencialmente até mais. Então, vamos dar aquela revisada e ampliada no vocabulário relacionado ao risco aviário. Eu estou gravando essa apresentação não só para explicar melhor a definição e os usos das palavras, como também para expor vocês a pronúncia desses termos. Não a única pronúncia possível, claro, mas expor de certa forma o som dessas palavras, porque de nada adianta a gente conhecer a forma escrita da palavra e não a reconhecer quando a gente a ouve, ainda mais no inglês, em que a forma escrita pode ser tão diferente da forma falada. Sem mais delongas, bird hazard. Já começamos na palavrinha hazard. Você provavelmente se lembra de uma outra muito parecida, que também é da mesma família, que é hazardous, que se escreve igualzinho hazard, mas se acrescenta OUS, OUS. Isso faz o hazard, risco, virar o adjetivo arriscado. Hazardous, a hazardous situation. A mesma coisa acontece com danger. O substantivo perigo vira o adjetivo dangerous, perigoso. E note que a gente não fala ous. Se você ficar esperando ous, você talvez não reconheça a pronúncia de us. Dangerous. Hazardous. E quais são as different situations with birds? Bird, por sinal, pode ser ave ou pássaro. Geralmente pensa em pássaro em português, mas bird é uma palavra mais ampla que pode significar aves que não são pássaros também. Bird strike, colisão com ave. Por sinal, strike hoje em dia pode ser com drone também, né? Os drones estão aí causando alguns problemas. Bird strike. Qual é a diferença entre bird strike e o bird ingestion? Você com certeza sabe que a bird ingestion, a ingestão de ave, só se dá quando o motor suga, sucks in, the engine sucks in the bird or parts of the bird. Bird ingestion. O pássaro ou a ave pode adentrar a aeronave e não ser uma ingestão, se entrar em outra parte, se entrar na cabine dos pilotos ou dos passageiros, não vai ser uma ingestion. Pode até brincar e dizer que foi uma bird invasion, mas ingestion não vai ser. Bird strike, bird ingestion. Note que a gente fala uma palavra só, né? Como se fosse bird ingestion. Por fim, birds in the vicinity of the airdrome podem ser reportados pelo piloto. Os pássaros ou as aves nos arredores do aeródromo. Birds in the vicinity or vicinity of the airdrome. E quais são os danos que essas diferentes situações com aves podem causar? Possible damage. Possíveis danos. Primeiro, problemas com para-brisa. O para-brisa pode quebrar, e para-brisa quebrado seria broken windshield ou windscreen. Não confundir com uma palavrinha muito parecida que é wind shear, que não tem nada a ver com o assunto, que seria tesoura de vento. Broken windshield, para-brisa quebrado. Broken é o adjetivo e ele vem do verbo break. Break, o passado é broke, B-R-O-K-E, e o particípio passado é broken, como está escrito aí. Também ele serve como adjetivo. A
Às vezes, a ave pode colidir com o para-brisa e não quebrar tanto assim. Pode só rachar, trincar o vidro, fica com essas linhazinhas. Nesse caso, o para-brisa está rachado. Cracked. Cracked. Uma sílaba só, não é cracked, cracked. Cracked windshield ou windscreen. E agora a dica de ouro, quando você aprender um termo ou para rever um termo, faça uma frase com ele. Isso vai te forçar não só a pensar, por exemplo, no passado e no participo passado dos verbos, break, broke, broken, como também pensar nas palavras que se combinam com aquela que você aprendeu. E aí vai ficar mais fácil de você criar frases na hora que você estiver falando, ou seja, vai aumentar a sua fluência e vai aumentar a sua fluência também na hora de você entender, porque você já vai antecipar. Quando a pessoa puxar uma palavra, você vai lembrar quais são as outras que vêm com ela e você já vai antecipar o que ela vai dizer. Claro que você vai prestar atenção para ver se ela realmente falou aquilo, mas isso já facilita o seu processamento do que está sendo dito. Então, da mesma forma que um controlador é mais eficiente quando ele antecipa as situações, quando ele consegue prever um conflito, antever o que o piloto vai precisar e atua já em cima dessas previsões, um falante mais competente da língua, mais fluente, ele vai saber prever o que está vindo de palavra. E isso vai deixar o trabalho dele mais fácil e mais eficiente. Então, na frase de exemplo aí, a primeira. The bird hit the windshield and broke it. Tu já falou aí do passado, né? Break, broke, broken. E aqui nós temos uma palavra que tem a ver bastante com essa história de bird strike, que é hit, bater. O passado de hit é hit. E o particípio passado também é hit. Hit, hit, hit. The bird hit the windshield. Note que o hit não precisa de preposição. Em português a gente fala bateu no, mas em inglês, hit the windshield, sem preposição. Uma palavra parecida com hit, um sinônimo seria collide, mas o collide precisa da preposição with. The bird collided with the aircraft and the windshield got cracked. Aí a gente tem o verbo get, mas ele seria dispensável. The windshield got cracked. Get cracked, got cracked. No particípio passado seria gotten ou got cracked. Mais danos possíveis, agora a fuselagem. Dented fuselage, fuselagem amassada, como a gente pode ver o nariz desse avião aí. Punctured fuselage, fuselagem perfurada. E por fim, quem fez o CTP-10 possivelmente se lembre de torn fuselage, que é a fuselagem rasgada ou arrancada. Vem do verbo tear, que é rasgar, T-E-A-R, e sim, se escreve igualzinho a lágrima, mas pronuncia diferente. Tear, o passado é tore, T-O-R-E, e o particípio passado é torn, T-O-R-N. Vamos aos exemplos? After colliding with a bird, the aircraft nose ended up dented. Ended up. Ended up é acabou, acabar, vem da palavra fim mesmo, da palavra end. Então, acabou amassada, resultou em ficar amassada. Esse é o sentido de ended up. The fuselage has been punctured due to a bird strike. A fuselagem foi perfurada devido a uma colisão com ave ou pássaro. And what are the possible consequences of a bird strike or a bird ingestion? The pilot might declare an emergency, ou o piloto pode declarar uma emergência, é claro, ou reportar que a aeronave perdeu um de seus motores. Report that the aircraft has lost one of its engines, que seria o caso de engine flame out. Não é fogo, tá? Flame out não é fogo. Report that the aircraft has lost one of its engines. Ou possivelmente ambos os motores. Has lost both engines, que seria o caso lá do Captain Sully, que acabou pousando no rio Hudson. Por quê? Porque ele tinha só 2 motores e perdeu ambos.
Ambos seria both. Report a failure of one of the engines. Reportar uma falha ou uma pane em um dos motores. Engine failure. Ok? É a pane. Report a bird flying around or about the aircraft. Qual seria a diferença entre esse e o de baixo? Report a bird flying around in the aircraft. Bom, o primeiro caso, flying around the aircraft, o pássaro ou a ave está circundando, está voando ao redor da aeronave, ou seja, do lado de fora. E no segundo caso, o pássaro está dentro da aeronave. Ele está voando assim ao redor, mas dentro da aeronave. Ele está voando dentro da aeronave, flying around in the aircraft. Essa é a diferença. Ou ele estava dentro de uma gaiola e abriu a gaiola, ou ele entrou por algum buraco, por alguma porta da aeronave. The pilot might have to request to return to the airdrome, the departure airdrome, of course, retornar para o aeródromo. Request an inspection by the ground crew, requerer uma inspeção pela equipe de solo. The pilot might have to work through the checklist, run through the checklist or go through the checklist, fazer a lista de verificação. Como vocês sabem, os pilotos têm muitas checklists nos manuais, e nesse caso eles precisam de um tempo para poder verificar tudo que está escrito na checklist, para poder diagnosticar bem o problema, diagnose the problem, e talvez até attempt, try to troubleshoot. Troubleshoot é tentar solucionar o problema. Attempt ou try é tentar, e troubleshoot é solucionar um problema. Lidar com esse problema. The controller. The controller might need to request a runway check. Requisitar uma inspeção de pista. Runway check or runway inspection. Por quê? Porque se houve uma colisão com um pássaro perto da pista, pode haver detritos, debris, né, do pássaro. Nesse caso, se torna um FOD, ou FOD. Então, ele vai precisar fazer uma inspeção de pista para retirar esses detritos. Ask other traffic to hold. Pedir que demais tráfego faça espera, né? Preste atenção que não é make hold. Isso é uma tradução direta do português, é só hold. E advise all aircraft about, ou advise all aircraft on birds. Avisar a todas as aeronaves a respeito de aves. Outro vocabulário que vai aparecer aí nos áudios: to overfly the runway, sobrevoar a pista. Então, talvez ele não possa pousar e vai ter que sobrevoar. Overfly, o passado é overflew, F-L-E-W, e o particípio passado é overflown, F-L-O-W-N. O piloto pode precisar go around in order to avoid birds. Go around seria arremeter, né? E avoid é evitar. Então, go around, o passado de go around é, certo? Quem falou went around. The pilot went around, ou went around to avoid birds. E o particípio passado é gone. The pilot has gone around to avoid birds. O piloto também pode reportar um número, a quantidade de pássaros. At least 2 birds of prey. Pelo menos 2 aves de rapina. At most 2 birds of prey. Aí já é o oposto. No máximo 2 aves de rapina. Around 20 seagulls. Não quer dizer que necessariamente esteja circundando a aeronave. Aqui ele está arredondando a quantidade. Por volta de 20 gaivotas. Afinal, o piloto não ficou contando, né? Por volta de around or about 20 seagulls. A flock of birds é o coletivo, é um bando de aves. Bem, essas são as palavras que a gente tinha para estudar hoje, para rever, para ampliar. A gente espera que você tenha gostado. Thank you for watching till the end. Se tiver alguma dúvida, a gente
adoro ouvir quando vocês falam com a gente. Podem mandar um e-mail para a Ciat, que tem essa linhazinha antes de Ciat mesmo, que em inglês se chama underscore, não underline. Pode chamar a gente no direct do Insta, do Anayonu, ou deixar comentário, ou chamar a gente no ramal, que aí é o 3544. Thank you again for watching us, and I hope you have enjoyed this.